Hoje a segunda mensagem da série a respeito do Deus acessível, não apenas o Deus que se revela a nós, como nós vimos no mês passado, mas também o Deus que nos recebe em seus braços, que está com o coração aberto para que cada um de nós possamos nos aproximar dele. A segunda mensagem hoje diz respeito ao Deus que se deixa encontrar. Quantas vezes no nosso coração, eu e você, o nosso coração nos leva a provar da consequência dos nossos erros. O nome desta moça que você vê na foto é Linda Pérez. Linda Pérez tinha pouco mais de 18 anos, quando em agosto do ano passado resolveu se submeter a uma cirurgia plástica para a colocação de silicone nos seios. Um erro na anestesia acabou levando Linda a um coma de 2 meses, no qual voltou com lesões cerebrais irreversíveis, de tal modo que essa é a Linda hoje. Pode passar, Raquel? Essa é a Linda hoje. Quem de nós quem de nós já não provou dos efeitos de uma decisão errada? Cada um de vocês provavelmente, e eu também, já provamos dos efeitos das nossas más escolhas. É possível que você jamais vá experimentar aquilo que Linda tem experimentado. Ela tem dificuldades de se comunicar, de se locomover. Porém, quantas vezes nos assaltam a culpa por erros passados, o prejuízo econômico ou a ruína da família por causa de um momento impensado. O povo de Judá experimentou essa mesma amargura quando o Senhor os retirou da sua terra e os enviou à Babilônia em razão da sua idolatria. O povo de Judá, já havia sido avisado de que isso aconteceria se o seu coração se recusasse a servir com inteireza ao Senhor. Do mesmo modo que Deus os havia inserido na terra prometida, Ele iria arrancá-los de lá caso eles se esquecessem dele. Por anos, Deus chamou esse povo à razão, clamando para que eles abandonassem os outros deuses, para que eles abandonassem a opressão sobre os mais fracos, para que eles abandonassem a sua constante tentativa de independência em relação à vontade divina. Judá, entretanto, rejeitou profeta após profeta, a tal ponto que nada mais havia a ser feito pela nação rebelde. Isaías vai comparar esse povo com um corpo onde não havia nenhuma parte sã. Ainda, quando veio o exílio, falsos profetas surgiram, confundindo o povo. Quando a primeira leva de cativos foi levada à Babilônia, porque foram 2 levas no cativeiro, alguns desses falsos profetas, alegando falar em nome do Senhor, procuraram convencer os cativos de que este sofrimento iria passar depois de um par de anos. Acontece, meus irmãos, que a ferida desse povo era profunda demais para ser curada em apenas 2 anos. Deus iria tratar do coração deles por um longuíssimo período. Na Babilônia, diz o Senhor, eles deveriam construir casas, deveriam constituir família e retomar a vida ainda que distantes da sua terra. É claro que isso não agradou ao coração do povo. Muitos deles, enganados por essas falsas profecias, tentaram aliar-se ao Egito para resistir ao martelo de Deus. Assim Deus o chama na sua palavra, o rei Nabucodonosor. O resultado foi a destruição de Jerusalém e a destruição do templo que eles tanto amavam. O coração desses cativos encontrava-se profundamente amargurado. Leia o Salmo 137 e você vai perceber o grau da tristeza desses exilados. Quando algo assim acontece, a minha tentação, a sua tentação é pensar que o Senhor ele se escondeu de nós. Nós provamos o envelhecer dos ossos de que o Salmo 32 fala. Nós achamos que nós fomos longe demais, a um ponto que os nossos erros nos lançaram muito além de qualquer possibilidade de redenção
como se a nossa Jerusalém, o nosso lugar seguro, os nossos sonhos fossem todos enterrados no pó do sofrimento. Quando pessoas erram contra nós, eu e você podemos decretar a separação eterna. Às vezes a gente faz isso. Não quero mais olhar para você, não quero mais conversar com você. Mas a mente do Senhor, ela não funciona como a nossa. A mente do Senhor não trabalha como a sua. Por mais que eu e você nos afastemos dele, o Senhor sempre irá se deixar achar por aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu convido você a ver isso abrindo sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 10 a 14. Jeremias 29, versos 10 a 14. Diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esta passagem nos mostra que, por mais distante que eu e você estejamos, Deus sempre estará ao alcance daqueles que o buscarem. Deus, queridos, jamais se esquece de nós. Deus jamais se esquece de nós. Os 2 primeiros versos do nosso texto mostram que, apesar de Judá haver se esquecido do Senhor, o Senhor jamais se esqueceria deles. O tempo do cativeiro seria um tempo de 70 anos, tempo que o Senhor usaria para curar a impiedade do seu povo. Isto mostra que a correção do Senhor pode ser breve, mas por outras, o martelo de Deus, ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida por um longo tempo, às vezes pela vida inteira. Quando se estuda o livro de Salmos, nós vemos que por 9 vezes os salmistas clamaram: até quando, Senhor? Nós precisamos aprender a lidar com a disciplina de maneira paciente, não procurando apressar o trabalho de Deus em nós, como os judeus tentaram fazer, mas nos colocando docilmente na mão daquele que faz tudo e todas as coisas de uma maneira absolutamente perfeita. Deus jamais se esquece de nós. Quando a sua obra de correção fosse completada, o Senhor viria até eles para cumprir a sua promessa de restauração. A aliança do Senhor com o seu povo jamais é rompida pelo Senhor. Salomão, em 1 Reis 8, faz uma oração na consagração do templo, pedindo que quando o seu povo fosse desterrado por causa do pecado, e esse pecado fosse devidamente tratado, que Deus o trouxesse de volta. E Deus reafirma a sua aliança para com o seu povo. Nós podemos ver isso na conclusão da oração de Salomão, que diz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. A promessa do Senhor era de que ele daria aquela terra ao seu povo, e se ele as tirasse de lá, ele o faria voltar, depois de tratar do seu pecado. O que eu desejo mostrar aqui é que quando o nosso coração se enternece pelo Senhor, quando pelo novo nascimento eu e você somos chamados ao senhorio de Cristo, nós podemos ter a certeza de que o Pai vai nos receber, porque esta é a sua promessa e Ele é fiel para cumpri-la. Uma nova aliança é firmada pelo sangue do Cordeiro, e nós nos voltamos a Ele, assim como Ele se volta a nós. Deus jamais se esquece de nós. O propósito do Senhor é que eu e você sejamos povo dele para sempre.
Deus mais uma vez iria trazê-los de volta para casa. Como nós dissemos na nossa última mensagem, Deus, Ele não se agrada na morte do ímpio, na morte daquele que rejeita a sua vontade. O prazer do Senhor, a sua alegria está em ver o filho pródigo de volta ao lar. Está em ver a ovelha perdida de volta ao aprisco. O Senhor não deseja ver um filho seu comendo bolotas de porcos, ou como na passagem aqui em questão, oprimido sob o jugo estrangeiro. O propósito do Senhor, querido, é que você volte para casa, hoje, sabendo que você vai encontrar um pai que te espera na beira do caminho de braços abertos. Deus jamais se esquece de nós. Os seus planos não funcionam como os nossos. Ao nos encontrarmos na mesma situação que o povo de Judá, a nossa mentalidade pode funcionar de acordo com os nossos próprios padrões de justiça e retribuição. Como eu e você sabemos que toda ação tem uma reação em sentido contrário, nós pensamos que o nosso pecado ele nos afasta definitivamente de Deus. Porém, como nós já dissemos, a mente do Senhor não funciona assim. Deus ele é absolutamente perfeito na sua graça. Ele é amoroso o suficiente para dar ao coração arrependido e contrito o fim que deseja, um futuro de paz, um futuro de esperança e de bem. Este é o seu plano. O plano de Deus para mim e para você, para cada um de nós, é um futuro de paz, de alegria, de bem. Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de você. Ele está sempre próximo para enxugar as nossas lágrimas e ouvir o nosso clamor por Ele. Os versos 12 e 13 do nosso texto falam acerca de buscar a Deus em oração e encontrá-lo com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Nós podemos estar certos de que Deus está próximo quando eu e você oramos com um coração íntegro a Ele. Deus jamais está distante das nossas orações. Essa é uma busca causada por Ele. Repare que o tom nesses versículos 12 e 13 do nosso texto não é um tom de possibilidade. Olha, vocês podem vir a orar a mim. Não, o Senhor diz isso com certeza. Vocês irão orar a mim. Vocês irão buscar e eu ouvirei. Israel iria voltar-se mais uma vez ao Senhor em confiança e oração, não por vontade própria, mas porque Deus o levaria a tal. O coração do homem, por natureza, ele não deseja intimidade com Deus. Ou o coração do homem é indiferente, ou o coração do homem é avesso a esse contato. Na nossa dureza de coração, eu e você julgamos sermos independentes de Deus. Essa é a ideia do homem natural. Ele é independente, ou ele quer ser independente de Deus. Buscar então a face de Deus em oração para o homem caído é uma desnecessidade. Porém, quando o Senhor dá a mim e a você um novo coração, vem com esse novo coração o desejo de buscar ao Senhor em oração, sabedores de que eu e você somos dependentes dEle, eu e você somos dependentes da graça dEle. Deus, Ele nos atrai a si para um relacionamento de amor com Ele, como bem o descreve o profeta Oséias. Veja lá, Oséias 11:4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus, Ele jamais está distante das nossas orações. Esta proximidade também acontece porque o Senhor, em sua bondade, motiva no nosso coração a sinceridade em buscá-lo. Queridos, Deus é absolutamente avesso à nossa religiosidade vazia e sem sentido. O profeta Jeremias foi especialmente rejeitado por anunciar que Deus, Ele não se agradava do culto que os judeus prestavam no templo de maneira formal, mas que na verdade se distanciava da prática diária deles.
Era uma expressão de religião egoísta, que tentava manipular a Deus e o seu favor sobre o povo. O culto dos judeus era uma negação da graça. Afinal, a bondade de Deus não pode, preste atenção nisso, a vontade de Deus não pode ser atraída pelos nossos atos externos de religião. A gente aprende com os nossos filhos, a gente aprende com as nossas crianças. Às vezes eu estou trabalhando em casa, sentado na frente do computador, e vem o Otávio. Vem o Otávio, daquele jeitinho dele, aquele andar que você vê de vez em quando aqui do Otávio, correndo atrás de mim. Aí ele fica ali me batendo na minha perna e falando: quer colo, quer colo. Aí eu pego no colo. Mas você pensa que é para ele me dar um beijo, para me dar um abraço? Não, não, ele quer mexer no computador. Assim é o homem e sua religiosidade vazia. Ele tenta se aproximar do Pai, não porque ele o ama, mas por causa do seu interesse. O que Deus procura é um coração sincero, um coração que se aproxime dele em um ato de amor e gratidão. Jesus, ele nos lembra que os adoradores, os verdadeiros adoradores, buscam o Pai em espírito e verdade. Deus não necessita das nossas orações, preste bem atenção nisso. Deus não necessita das suas orações. Deus não necessita do seu culto. Deus não necessita das suas ofertas. Se eu e você praticamos essas coisas, se nós oramos, se nós prestamos culto ao Senhor, se nós ofertamos, é como uma fonte de bênção para nós mesmos. Os maiores beneficiados somos nós. Quando nós recebemos um novo coração, que ame genuinamente ao Senhor, estar com Ele ou em oração é melhor do que qualquer bênção. Como seria bom se cada um de nós nos conscientizássemos de que ainda repousa sobre nós a mesma palavra dita acerca dos levitas. Você deve se lembrar que quando Israel ele estava para entrar em Canaã, o Senhor ordenou a Moisés a divisão das terras entre as tribos. Mas aos levitas não coube herança na terra. A respeito deles é dito que a sua porção seria o Senhor. A porção dos levitas não seria um pedaço de terra. A porção deles seria o Senhor. Que bom seria se nós nos conscientizássemos disso e buscar o Senhor fosse o nosso maior deleite. E quanto a você? Do que mais você necessita além do Senhor? Seus ouvidos, os ouvidos do Senhor estão inclinados para o seu povo. Proximidade é o plano de Deus para cada um de nós. Por fim, no verso 14, o Senhor promete que iria congregar a Israel dentre todas as nações para onde Ele os espalhara. Israel seria reunido mais uma vez como uma assembleia santa sob o governo do Senhor. Amados, Deus não nos cria para a distância. Deus não nos criou para que nós estivéssemos distantes dEle. O plano original do Senhor é que eu e você estivéssemos com Ele para sempre. Mesmo quando o homem peca ali no Éden, Deus faz ouvir a sua voz ao perguntar ao envergonhado Adão: onde estás? Mesmo Adão, que estava se escondendo da face de Deus, Deus ainda procura porque Ele deseja proximidade com o homem. O desígnio do Senhor é esse, a vontade do Senhor é essa, é proximidade com a coroa da sua criação. Deus jamais deseja a nossa distância dEle. A Bíblia mostra que o pecado, ele nos separa de Deus. Entre nós e Deus existe um abismo que é intransponível pela nossa própria força. O homem está separado de Deus, e separado vai permanecer por toda a eternidade, caso ele não cruze a única ponte dada por Deus sobre o despenhadeiro. Essa ponte não é uma ponte construída por mãos humanas. Não é uma ponte construída por paus, por pedras, por aço. Essa ponte é uma pessoa, e Ele se chama Jesus Cristo.
querido amigo, não é possível nós nos aproximarmos de Deus a não ser por meio de Jesus. A sua cruz é o elo que nos une ao Senhor. Sem Ele, sem Jesus, o homem vai estar irremediavelmente perdido. Muitos de nós sabemos Romanos 3:23 de cor, não é? Pode ler? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você sabe isso de cor, mas você sabe o verso 24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A separação, é isso que esses versos mostram, não precisa ser definitiva. A consequência do pecado não precisa ser definitiva. Enquanto há vida, há a possibilidade de se cruzar a ponte e de nós permanecermos unidos a Deus por toda a eternidade. Aleluia! Enquanto há vida, há tempo de você cruzar essa ponte. Eu acredito que a maioria ou a totalidade de vocês sabe que na semana passada eu perdi a minha avó. Faleceu, 88 anos de idade. Mas para ela não foi tarde demais. Sabe por quê? Porque aos 85 ou 86 anos, ela recebeu a Jesus como seu Salvador. Ela cruzou a ponte. Nunca é tarde demais para você cruzar a ponte também. Deus jamais deseja a nossa distância dele. Quando nós somos encontrados por Cristo, nós somos inseridos no meio do seu povo. O Israel de Deus, ele não se limita aos descendentes de Abraão segundo a carne, mas é estendido a todos aqueles que pela fé são feitos filhos de Deus. A igreja, meus amados, é a comunidade dos eleitos. É o corpo de Cristo, o qual, sob o governo do cabeça, Jesus, edifica a si mesmo em amor. A despeito das nossas imperfeições, eu e você somos um só povo, congregado de todas as nações para a adoração do nosso Deus sob o governo de seu Filho Jesus Cristo. Um único povo, reunido de todas as nações, colocados sob o governo do Senhor Jesus. Isso é a igreja. Essa passagem, ela se cumpre na vida de Judá, a passagem de Jeremias, ainda que de maneira imperfeita. É fato, Deus levou o seu povo de volta à sua terra, fazendo com que eles fossem libertos do domínio da Babilônia por meio do decreto de Ciro, o persa. Mas cerca de 200 anos depois, esse povo novamente caiu oprimido sob um jugo estrangeiro, o domínio do Império Macedônio. E depois dos macedônios vieram os romanos, até que os romanos destruíram o templo de Jerusalém e os judeus foram espalhados pela terra. Na verdade, essa passagem que nós estudamos hoje, e que nos fala que Deus congregaria o seu povo de todas as nações, ela aponta para alguma coisa muito maior. Quando eu e você, nós avançamos para o livro de Apocalipse, nós vemos mais uma vez um povo liberto da Babilônia. Apocalipse conta a história de um povo que foi liberto da Babilônia. Não mais um povo de uma só língua, como era o caso de Judá, mas um povo de todas as línguas e nações. E eu uso sempre esse texto e vou usar muitas vezes, porque eu adoro esse texto. E ele diz: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o povo que dia e noite canta louvores ao seu Salvador. Esse é o povo que para toda a eternidade vai estar com Deus e nunca mais irá experimentar o cativeiro que o pecado causa. Livres, enfim, na companhia daquele que jamais desejou que os seus filhos estivessem distantes dele.
Deus se deixa encontrar por cada um de nós. Deus, Ele não está distante para ouvir quando nós clamamos por socorro a Ele, quando com o coração íntegro nós o buscamos. Diz Jesus que quem procura acha, e para quem bate a porta vai se abrir. Aquele que buscar a Deus certamente o encontrará e para sempre vai fazer morada com Ele. Disso tudo, aprendemos que nem todo sofrimento, preste atenção, tem como causa imediata o pecado. Todos nós estamos sujeitos aos reveses que a condição caída da criação nos sujeita. No entanto, alguns males têm sim origem direta nos nossos erros. Por isso, peça ao Espírito de Deus que sonde o seu coração, caso você esteja vivendo um tempo de tribulação. Peça ao Espírito Santo que sonde o teu coração, caso você esteja passando por uma fase difícil na vida. Com sinceridade, coloque-se diante da palavra de Deus e procure entender o porquê desse sofrimento. Nem sempre você vai conseguir, mas em alguns momentos o Senhor vai mostrar aquilo que você precisa mudar. Se houver pecado em você, não hesite em confessar ao Senhor e em arrependimento mudar os seus caminhos. Quem sabe não seja este o tempo em que Deus completará em você a sua correção e vai te fazer voltar à verdadeira paz e alegria? Pela mesma razão, seja paciente no sofrimento. Deus, Ele ainda está trabalhando em você. Vamos ser sinceros. Há em cada um de nós alguns pecados que se encontram enraizados. Aqueles pecados que nós temos dificuldade em abandonar. São os vícios, são os pensamentos repetitivos, os ódios, as amarguras cristalizadas que levam tempo para serem curados. É claro que o nosso arrependimento sincero, ele acelera o processo, mas o tempo da cura é tempo de Deus. Por isso aguarde com paciência. Aguarde com paciência. Você está em obras. Sonde também o seu coração quanto à sua vida de oração. Pense aí no seu lugar, sonde no seu coração quanto à sua vida de oração. E não se atenha ao fazer isso apenas quanto à questão do quanto você ora. Geralmente quando a gente fala de oração, a ideia é essa, né? Você começa a pensar que você ora muito menos do que deveria. Não se atenha apenas a isso. Mas pense também pelo que e qual a sua maior motivação em orar. Por que você ora? Pelo que você ora e por que você está orando por isso? A pergunta a se fazer é: se Deus fechasse as janelas do céu e não te desse nenhuma outra bênção, senão a sua presença em um relacionamento de amor, você estaria satisfeito nele? Se Deus não te desse nenhuma outra bênção, nada mais, Ele dissesse a você: tudo que você tem sou eu, o que é que você faria? O que é que te motiva a orar? Você tem genuinamente encontrado a Deus em oração? Ou isso se tornou um ato mecânico de cada dia? Às vezes a oração se torna nisso, um ato mecânico. Se a sensação, como já dizia um antigo escritor, é encontrar o céu de bronze, é possível que a causa se encontre nas motivações mais profundas do seu coração. Que as suas orações sejam um momento de deleite na presença do Senhor, que conhece cada uma das suas necessidades. Eu não poderia encerrar esta mensagem sem fazer um apelo a você que ainda vive na culpa dos seus pecados passados ou presentes. A você que ainda está cativo deste mundo mau e das suas tentações. Querido amigo, os seus pecados te arrastam para longe de Deus e por fim vão te arrastar para o poço do inferno, esse lugar que é o lugar da completa ausência do Senhor. Meu amado, eu clamo a você, não espere que seja tarde demais para tentar se voltar ao Senhor em arrependimento e fé. Não espere que seja tarde demais.
Há um só caminho para Deus e ele se chama Jesus Cristo. A promessa do Senhor é que se nós nos voltarmos para Ele por meio da fé na cruz salvadora de Jesus, Ele também se voltará para nós e com Ele nós iremos viver para todo sempre. Eu pergunto a você o que é preferível? O que é que você prefere? A eternidade em um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre? Ou em um lugar onde Deus está para todo sempre, na companhia do seu povo, como fonte de vida, alegria e paz? O que é que você prefere? Prefere o inferno ou o céu? Decida-se hoje. A hora da decisão é agora. Não espere para amanhã. Não espere para você dizer, depois eu vou pensar nessas coisas. Não espere para você dizer, bom, quando eu for mais velho, mas eu sou muito jovem, eu tenho muito para curtir. Não espere, a hora da decisão é agora. O tempo aceitável de Deus é hoje. Decida-se hoje a voltar-se para aquele que jamais desejou estar distante de você. Deus não se encontra distante de cada um de nós. Deus não se encontra distante de cada um de nós. Que hoje eu e você possamos também nos aproximar com confiança nele, sabendo que nós iremos achá-lo e nós iremos estar com ele para todo o sempre. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra que afirma, ó Deus, que apesar dos nossos muitos pecados, apesar da nossa iniquidade, apesar de nós sermos tão obstinados, ó Deus, na dureza do nosso coração, o Senhor jamais se coloca distante de cada um de nós. Os teus ouvidos estão prontos, ó Deus, a ouvir quando nós clamamos. O Senhor, ó Deus, está pronto para ouvir quando colocamos o nosso coração com integridade diante de Ti e Te buscamos, ó Deus, com a inteireza do nosso ser. Pai, abençoa cada um que está aqui hoje, a mim também, ó Pai, para que possamos fazê-lo sempre. Para que possamos, ó Deus, Te buscar em espírito e em verdade. Para que possamos não desejar nada mais do que a Tua presença na nossa vida. Para que possamos não desejar nada mais do que termos mais e mais de Ti mesmo a cada instante da nossa existência. Faz-nos também olhar para frente, Senhor, para o dia em que o Senhor irá nos congregar de todas as nações. E que se porventura há alguém aqui hoje, ó Pai, ou assistindo essa mensagem pela internet, que o Senhor toque o coração, Pai, para que tome uma decisão, a séria decisão de cruzar a ponte da cruz, ó Deus, sobre o abismo que está posto entre nós, para que, Senhor, estejamos todos juntos no dia glorioso da vinda do Senhor Jesus Cristo. Move os nossos corações para Ti, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.